todos. Desculpa. Então que nesse momento possamos estar confortavelmente sentados e que todos possam sentir o abraço fraterno de nosso irmão Jesus, para que cada um sinta o seu grande amor que ele tem e que cada um possa compreender e entender as palavras que serão ditas nesse momento para aprender um pouco mais, compreender um pouco mais sobre essa doutrina consoladora. Que assim seja. Então, irmãos, hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que fala sobre bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições. A fonte da exposição, é o Evangelho segundo o Espiritismo, então lá no capítulo 5. Então quem quiser se aprofundar nesse tema, é só procurar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 estará lá. Para a gente compreender e entender melhor, eu trouxe aqui o que é aflição. Então no dicionário diz que a aflição é o seguinte, estado daquele que está aflito, sentimento de persistente dor física ou moral. Aí eu pergunto para vocês, irmãos, alguém está aflito? Por alguma razão, por alguma circunstância? Encontram-se aflitos? Durante o dia, durante a semana? Qual o motivo? Qual a razão? Quem de nós não passou ou está passando por aflições, né? Sejam físicas, né, ou morais, aflições. Então Allan Kardec fala assim, que a dor pode ser de dois tipos, né? A dor física e a moral. Então a dor física é aquela dor de dente, né? Meu Deus do céu, que dor. Dor é dor, mas a dor de dente é incrível, né? Quem não chutou o cantinho do sofá, da cadeira, né, no dedinho, né? Ou a criança que está com febre, né, que vai no médico, tem uma infecção, enfim, uma inflamação. Isso é dor física, né? Todos nós temos, de certa forma, bem fácil de saber. Mas e a dor moral? Como a gente sente a dor moral? Como a gente compreende a dor moral? Então vamos entender a dor moral. A dor moral, por sua vez, é um alerta para se buscar uma saída a sentimentos e padrões comportamentais equivocados anteriormente adquiridos e que já não mais servem ao ser. Ao analisar os dois tipos acima, interfere-se que a dor é uma advertência. É uma forma de mostrar a necessidade de movimento por parte do ser de ação. Essa é a sua finalidade. Compelir para iniciar uma transformação. Lembrando e complementando que a dor não é um castigo, né? É um aviso, é um convite para a mudança. Então, assim, a dor moral, ela tem várias formas de sentir, né? Ânsia, agonia, angústia, estresse, nervosismo, preocupações. É aquela inquietação que às vezes a gente não sabe o que a gente tem, né? Na verdade a gente sabe, mas é aquele incômodo, aquele desconforto que a gente não tem onde ficar, não sabe o que fazer e está sempre nos cutucando, né? Esse cutucar é um alerta, é um convite para a mudança. Essa é a dor moral. E quem não tem, né? Bem, continuando então, dentre as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promano de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente e outra fora dessa. Então, assim, a dor moral, se ela não for dessa existência, né, ela é de vidas passadas. Então, assim, vidas passadas, se a gente consegue identificar a dor no presente,
E se não for do presente, é passado. Bom, então assim, hoje vamos tratar daquilo, do que é presente, né? Dessa nossa encarnação. O passado vamos deixar para depois. Vamos entender a nossa existência aqui, agora. Tá? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não ter sabido limitar seus desejos? Então, irmãos, assim, essas aflições não é culpa de ninguém, não é azar, não é, sei lá, qualquer coisa, não. Nós somos responsáveis por tudo que acontece com nós. É intransferível, né? Não bota a culpa no azar, na má estrela, não sei no que, porque isso, porque aquilo, não. Tudo que acontece a nós é que determinamos. Então, assim, é intransferível, né? São as nossas escolhas que nos colocam nesse momento com as nossas dores. Aqui tem alguns exemplos, né? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma, né? Casamentos por interesse, né? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade, né? Mais amor, mais carinho, mais compreensão, né? Mais paciência, mais calma, né? Menos, mais racional, menos emocional, mais racional, né? Aquela resposta ou aquele ato feito de imediato, porque eu não levo desaforo para casa, porque não sei o quê, e acaba falando ou fazendo algo que depois se arrepende ou gera dores. Então, tudo tem suas origens, né? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Essa parte é muito importante. Tem vários artigos científicos que mostram, né, o que a gente sente, o ódio, o rancor, a mágoa, é o fígado. A gente, quando não está nervoso, o nosso estômago não perece? Não é verdade? Então, assim, todas as nossas dores, ela reflete no nosso corpo, né? Então, assim, quantas doenças, quantas enfermidades que poderiam ter sido evitadas se pudéssemos ser mais racionais, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o início as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Nossa, e como a gente tem visto isso, né? O desrespeito dos filhos com os pais, né? Enfim, a gente colhe o que planta, né? Sejam os pais com os filhos com os pais. Daí, assim, essa indiferença, às vezes, acontece dos pais com os filhos, mas, por outro lado, também acontece muito dos filhos com os pais, quando os pais chegam na velhice, né? Então, tudo são consequências, né? Então, o convite para que todos possam, assim, se interrogar friamente, né? A consciência, né? Todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição.
garanto a vocês que se nesse momento cada um retornar ao pensamento e fizer uma análise, uma avaliação, todos vão saber em algum momento, alguma coisa, fiz tal coisa, está acontecendo isso. Não é verdade? Podem ter certeza que se fizer a avaliação vai acontecer isso. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Eu aqui coloco mais a parte moral, né? Porque as nossas dores são morais. Hoje a sociedade, intelectualmente, a questão da inteligência está muito avançada, né? Muito desenvolvida. Olha, esses últimos 10, 15 anos, o que existe, né? Algo absurdo, dá para se dizer, né? Para quem, nós um pouquinho com mais de idade, os 40, quase 50, né? A gente fica um pouco apavorado com tudo que a inteligência está nos proporcionando. Em compensação, a parte moral é uma lástima, né? E assim, a gente vê principalmente na política, né? Eles que seriam os responsáveis por dar exemplo, porque são representantes nossos, e infelizmente está nisso tudo, né? E é assim, indistintamente de lado, né? A classe, infelizmente, né? Ao invés de trabalharem pelo povo, pela melhoria, e acaba que está acontecendo. Isso é um exemplo, né? Acho que é bem claro para todos, assim como tem tantos outros, né? A lei humana atinge certas faltas e as pune. Então aqui, nós temos as nossas leis, né? A nossa Constituição, e temos o Código Penal, né? Dentro disso, as nossas falhas, né, humanas, elas são descritas ali. E a gente pode, se a gente sair fora do correto, então é possível de punição, né? Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências mais ou menos deploráveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Então, complementando aquilo que eu falei no início, as leis dos homens, elas podem ser falhas, né? Agora, a lei de Deus, não, né? Se nós fizermos qualquer coisa errada, né, Deus nos concede uma nova oportunidade, mas nós temos que reparar. Os sofrimentos, as aflições que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhes originou uma fonte de amarguras, né? Então, como eu falei, todo mal, todo erro tem o seu preço, né? Mas Deus, como é bom e justo, Ele nos concede a oportunidade para repararmos através da reencarnação. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias eu soubera o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Não é verdade? Principalmente as pessoas que estão chegando perto do desencarne, ou que sabem que vão desencarnar, ou que estão mais idosos, né? Vem essas sensações de dizer: se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse seguido um outro caminho, né? Se eu tivesse educado meu filho de tal forma, se eu tivesse tratado meu pai e minha mãe de tal forma, se eu tivesse feito tal coisa, enfim, né?
Aqui também pode ser o caminho das drogas, do álcool, tantas coisas que as pessoas chegam em determinados caminhos, né? Determinado tempo do caminho e fazem essa análise, né? Poxa, se eu tivesse feito outra coisa, não estaria tendo as dores morais que eu estou tendo agora, as aflições que eu estou tendo agora. Então, irmãos, assim, ó, para fazer um resumo, né, de tudo isso, eu convido então a todos, né, para fazermos essa reavaliação das nossas atitudes, né, de tudo aquilo que a gente está fazendo de bem. Se for de bem, que continue bem, né, com certeza. Agora, se não for tão bem, então que reavaliamos quais as dores morais que vocês estão sentindo. O que está agoniando? Qual é a agonia de vocês? Qual é a aflição? É o casamento? É a esposa? É os filhos? É o trabalho? Descubram isso. Tentem um novo caminho. Tentem resolver isso para, quem sabe, até impedir uma enfermidade, uma doença. Não é? Então fica aqui o convite para que todos possam fazer essa reavaliação dessas aflições. E para encerrar, Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, assim, vamos nos confessar com Jesus, né? O nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado também, pedindo orientação, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que é de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. O importante é que todas as aflições podem ser curadas. Além dessas aflições, a forma que você entende essas aflições é muito importante. Você tem que ter a resignação. Se está acontecendo, é pelo teu bem. É difícil dizer, né, para entender que a dor é para o nosso bem, mas é um remédio amargo que a gente tem que tomar, né? Então, assim, quanto mais rápido a gente entender, compreender que essa dor, que essas aflições são para nos direcionar para o caminho certo, para o caminho correto, mais felizes ou menos dores iremos sentir. Tá bem, irmãos? É essa a mensagem dessa noite. Espero que todos possam ter entendido, compreendido, né? E que levem para o seu dia a dia essa reflexão. Tá bem? Então vamos nos preparar para o passe coletivo, o passe espiritual. Que todos possam estar confortavelmente sentados. Relaxar o corpo, por momentos esvaziar o pensamento, deixar os problemas, as aflições lá fora e conectarmos com o plano superior. Imaginemos irmãos à nossa frente com braços estendidos sobre nossa cabeça, nosso irmão maior, Jesus. Das mãos dele saem raios, energias brancas que entra pelo alto da cabeça e percorre todo o corpo físico e espiritual. Esta luz branca, essa energia muito poderosa, ela percorre todas as células, todos os órgãos físicos e espirituais, limpando, curando, organizando, equilibrando, deixando o seu corpo físico e espiritual equilibrado e pronto para o trabalho da semana. Miasmas, pensamentos deletérios, tudo aquilo que possa atrapalhar, que sejam afastados e retirados de cada um.
Tenho certeza, irmãos, que tudo isso foi o suficiente e necessário que cada um recebeu. Levem daqui essas vibrações que se encontram nesse ambiente para os lares de cada um, para compartilhar com seus familiares. Lembre-se também, irmãos, de manter o pensamento elevado e que ao nosso lado sempre está o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, sempre a nos orientar no caminho do bem. Que todos permaneçam